Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindas. Como vocês estão? Muito boa noite. Sejam todas bem-vindas. Pessoal chegando, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Eduarda, Glória, Fer, tudo bem, meninas? Falem pra mim, tá tudo certinho? Estão me ouvindo bem? Tem alguém chegando aqui que é a primeira vez? Andreia, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Oi, Cris, boa noite. Tá me ouvindo bem, Cris? Boa noite, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Primeira vez aqui, que maravilha, seja bem-vinda. Se você ainda não me segue, já aproveita para me seguir, Andréia. Se você também não me segue na rede vizinha, aproveita, me segue, porque todas as nossas aulas que estão sendo disponibilizadas aqui no Instagram, todos os dias, às 18h18, ficam salvas na rede vizinha. Fica salva na rede vizinha que alguém vai colocar aqui para mim o nome, por favor, da rede vizinha. Boa noite, sejam bem-vindas. Esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. Vou só chamar aqui o pessoal nos grupos, rapidinho. Boa noite, isso aí, Eduarda, obrigada. Então, lá na rede vizinha, gente, já tem muito material, tá? Já tem as 3 primeiras lives que a gente fez agora, né, de pré-evento, né, de aquecimento, e já tem as 14 lives do evento anterior. Então, tem muito conteúdo, tá? E é difícil eu repetir um tema. Um ou outro, às vezes há necessidade de repetir, porque são temas que vocês têm mais dúvidas, mas é muito difícil eu repetir um tema. A maioria dos temas de uma live para outra são temas novos, tá? Então, corre lá e assiste todo, maratona, curte, comenta, compartilha e aproveita para me seguir lá também. Me seguindo lá, vocês estão retribuindo o conhecimento que eu trago aqui para vocês de forma gratuita, tá? Oi, Elida, Soraya, Jane, sejam bem-vindas. Vi a Kátia chegando aí também. Então, corre lá depois, me segue, comenta, compartilha. Sempre que eu posso, eu tô respondendo as dúvidas de vocês lá nos comentários dos vídeos. Aqui nós já somos quase 13 mil pessoas. Lá a gente não chegou a 1000 ainda. Então, é uma forma de vocês retribuírem todo esse conteúdo. E se você não me segue aqui no Instagram, me siga também, porque aqui eu posto conteúdo todos os dias. Todos os dias nós temos conteúdos aqui no Instagram, tá? E lá, sempre que eu posto, eu tô postando e todas as lives ficam salvas lá. Eu não deixo live salva aqui. As lives todas são levadas para lá. Então, a gente tá numa sequência aí de lives que vai até o dia 27, todos os dias, às 18h18. E depois disso, toda quinta-feira tem live. Então, toda quinta-feira, às 18h18, eu tô dando uma aula aqui para vocês. Então, todo esse conteúdo vai para a rede vizinha, tá? Então, me segue lá também e aproveita para me seguir aqui. Quem é novo aqui, conta para mim. Eu vi que uma pessoa já me falou, a Andréia. Quem mais? Quem mais está chegando aqui pela primeira vez? Quem mais não me conhece, tá me vendo aqui ao vivo pela primeira vez? Iracema, seja bem-vinda.
Fala aqui pra mim da onde você é, né? Tá chegando agora. Tá sem som, gente? Fala pra mim, tá sem som? A Vopita falou que tá sem som. Vopitia. Confirma pra mim se tá sem som, por favor. Oi, Adriano, tudo bem? Confirma pra mim, por favor, se tá sem som. Ângela chegando também. Tá sem som, pessoal? Estava. Não tá mais? Então tá bom, então voltou. Então tá ótimo. Então é isso, gente. Então vamos... tô chamando o pessoal aqui nos grupos. Porque quando eu fico sozinha, eu acabo me perdendo um pouquinho nessa parte. Mas pronto, já foi, já chamei todo mundo. E o que eu vou trazer para vocês hoje, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. Nós estamos na live preparatória para o evento No Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano. Um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 28 de julho e 3 de agosto. Para você participar desse evento, basta ir no link da bio e se inscrever. Se inscrevendo no evento, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Quando você se mantém neste grupo, você recebe todos os dias após a live o link para reassistir ou assistir na rede vizinha e o material de apoio dessa live. Então, toda live tem um material de apoio, tá? Que eu envio para vocês no grupo do WhatsApp. Então, é importante estar no grupo. É um grupo fechado, aonde eu envio o link da aula todos os dias, aonde eu envio o material de apoio e envio o replay da aula para que vocês possam assistir. E durante o evento, eu também envio todo o material de apoio. Quando vocês se inscrevem no evento, vocês recebem um e-mail com um questionário. Quem puder responder, eu vou ficar muito feliz, tá? Muito feliz mesmo, porque isso me ajuda a entender o que vocês estão buscando, o que vocês estão esperando, e eu consigo fazer um evento cada hora melhor. Então, eu consigo ir melhorando o evento entendendo vocês, eu vou melhorando a minha entrega aqui para vocês, tanto aqui no Instagram quanto no evento. Quem responde vai ganhar um presente, tá? Demora um pouquinho, porque eu espero juntar uma certa quantidade de pessoas para eu enviar por e-mail, tá? Então, esse presente é enviado exclusivamente por e-mail e precisa estar com o e-mail correto no questionário, porque eu, senão, não consigo enviar o presente, tá? Então, tem que pôr o e-mail direitinho. Combinado? E hoje a gente vai falar sobre quando a resposta não é boa. Quando a resposta não é boa, gente, a gente não pode levar o baralho para o negativo, mas a gente também não pode romantizar o baralho como se tudo fosse positivo, né? Tem vezes que a resposta não é boa. Tem vezes que a situação não tá legal. E a gente sabe disso. A gente sabe que tem hora que na nossa vida a coisa não tá andando, a coisa não tá boa. E o baralho não vai trazer o contrário, entende? Se a vida da pessoa tá de perna pro ar, se o relacionamento tá desgastado, se já houve traição, se você já tá desempregada há meses, passando dificuldade financeira, o baralho vai trazer o quê? Que a sua vida tá um mar de rosas? Não vai. Não vai, tá? Não tem como. Eu não recebi esse link por e-mail. Então, eu te mando, tá? Eu te mando certinho o link. Provavelmente deve estar no spam, não? Mas me chama no direct que eu te mando, tá bom? E aí, o que que acontece? A gente, muitas vezes, não entende isso. Às vezes, a gente quer levar para o nosso cliente sempre respostas positivas. E o nosso cliente também está esperando isso. Infelizmente ou felizmente, a gente não quer ouvir coisas negativas. Quem que quer ouvir algo negativo? Ninguém quer. A gente quer ouvir situações positivas na nossa vida, mas nem sempre o baralho vai te fazer isso, né? Às vezes o baralho vai te trazer aí alguma situação que é negativa, tá? Se vocês me verem olhando aqui, é só para eu seguir a sequência, tá? E como que a gente faz, né? Poxa, e aí? Então, aqui, olha,
Para mim, tem duas situações muito delicadas. A situação ser negativa de verdade, isso é uma coisa e acontece, e eu transformar a situação no negativo para vender um outro produto. Isso a gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Eu já vi, tá? Não tô falando algo que eu não vi. Eu já vi pessoas ensinando o baralho de maneira extremamente negativa, que olha sempre no negativo para poder vender trabalho depois. E a ideia do baralho não é isso. A ideia do baralho é levar orientação e tentar mostrar para a pessoa que mesmo na pior situação, mesmo no cenário mais negativo, ela pode transformar a vida dela. Ela pode fazer as mudanças que a vida dela precisa. Então a gente tem que entender que o baralho é um instrumento de transformação, tanto da nossa vida quanto da vida do outro. E a gente não deve usar o baralho para empurrar ou vender qualquer tipo de produto, entende? Não é que você não possa vender. E deixa eu deixar isso bem claro. Deixa eu só desligar aqui, que tá fazendo um barulho chato, peraí. Aqui. Não é que a gente não possa vender. Funciona assim, ó. Até porque alguém perguntou, trabalho? É, trabalho espiritual, é isso, tá? Mas assim, ó, vamos lá. Eu sou terapeuta. 90% dos meus clientes de terapia vêm através do baralho, mas eu não vou pesar a mão. Se a resposta é negativa, eu vou entregar a resposta negativa com cuidado, com acolhimento e vou dar a mão. E vou mostrar o caminho. E se essa pessoa quiser tratamento, eu vou oferecer o meu tratamento. Mas se tiver tudo bem na sua vida, tá tudo bem na sua vida. Para que eu vou te oferecer tratamento? Não vou. Entende? E a questão maior é essa. É eu mentir pro cliente ou eu pesar pro negativo só para que ele consuma um outro produto meu. Isso é antiético, tá? Eu posso sim vender um outro produto se esse cliente quiser comprar, mas eu não posso pesar a mão para isso, tá? E infelizmente, quando o assunto é trabalho espiritual, muita gente, não tô falando que todo mundo, mas muita gente faz isso, pesa a mão no baralho, traz sempre que tem um trabalho feito, sempre tem algo de ruim no relacionamento, sempre tem uma traição, então sempre tem algo negativo para que você possa comprar um trabalho para desfazer esse algo negativo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não pesar a mão para vender produto nenhum. Você vai vender o seu produto se você quiser, claro, e tá tudo bem vender. Eu vendo a minha terapia através do baralho, mas nunca lesando o cliente, nunca mentindo para o cliente, nunca trazendo aí algo negativo para esse cliente, para que ele simplesmente faça o trabalho comigo, no meu caso, a terapia comigo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso para ficar bem claro, tá? Nem tudo que a gente vê somos autorizados a falar. Dani, quando a gente para com essa história de tudo que a gente vê, vamos lá, gente, ó. A gente só vê as coisas se a gente vai fazer uma mesa real. Quando eu vou fazer uma mesa real, eu vejo as coisas. Por quê? Porque eu estou olhando a vida do cliente inteiro. Quando o cliente me pergunta uma coisa específica, todas as cartas estão falando sobre aquilo. Porque quando a gente acha que a gente vai ver as coisas, a gente começa a viajar nas cartas. Vou trazer um exemplo claro. Hoje há pouco tempo eu fiz uma leitura que me perguntou qual o sentimento da pessoa. Pronto, sentimento. E aí eu trouxe o sentimento. E a pessoa me traz a seguinte pergunta: não pode estar falando do trabalho porque tem o jardim e o jardim tem esse contato social? Não, não pode. Não pode. Porque o jardim tem um contato social no trabalho quando a pergunta é de trabalho. Quando a pergunta é de sentimento, tá falando do sentimento. Não vai falar de outra coisa. Diferente de uma mesa real. Então aí a gente já traz um contexto bem claro. Bom, na mesa real, se eu vejo algo negativo, não é que eu não sou autorizada a falar. Eu tenho que saber como falar. A gente é autorizado a falar tudo, desde que eu saiba como falar. O que eu não falo, e não é porque eu não tenho autorização, porque é crime. Porque é crime, eu não vou ser presa
para poder mostrar que eu sei e falar que você tem um diagnóstico da doença XYZ. Então, você nunca vai me ouvir falando para um cliente, você tem diabetes, você pode ter câncer, você pode ter qualquer nome de doença. Não. Se eu vejo doença, eu falo, olha, a sua casa da saúde não tá boa, tem uma energia densa, vai procurar um médico para descobrir o que é. Eu nunca falo para um cliente que ela tá grávida. Eu falo, olha, vai procurar um médico, vai procurar uma farmácia, fazer um exame. Existe a energia e a possibilidade, mas para confirmar você vai fazer um exame. Por quê? Porque tudo isso é diagnóstico. E quando eu dou um diagnóstico, eu estou entrando numa área médica e eu posso ser processada criminalmente. Então eu não faço. Eu nunca vou falar para um cliente se ele vai morrer. Mas se eu vejo uma energia assim no campo, eu vou falar que ele precisa se cuidar. Você está cuidando da sua saúde? Está buscando cuidar de você? Então, eu vou levar a informação que ele necessita de cuidados, mas eu não vou falar e nem dar um diagnóstico, porque isso é crime, tá? Mas eu não posso ver uma coisa dessa e ficar quieta. E não pedir para essa pessoa ir ao médico, não pedir para essa pessoa se cuidar, porque o baralho não é sentença. Ele tá falando que aquilo pode acontecer. Entende? Eu não posso olhar e ver ali uma situação de acidente, por exemplo, né? E falar para a pessoa nada. Eu não vou falar para ela, olha, você está correndo risco de correr um acidente. Mas eu vou falar, olha, no social não tá legal, então toma cuidado. Evita sair tarde, evita andar sozinho, evita dirigir bêbado. Eu vou trazer um contexto de orientação, entende? Então a gente pode falar sobre tudo, Dani. A questão é como falar. Entende? Agora, se eu não sei como falar, aí fica complicado. Então, falar a gente pode, tem que saber como. E essa história de tudo a gente vê, cuidado, cuidado. A gente não vê nada, a gente vê o que pergunta, tá? A gente só vê além dentro da mesa real, porque é uma técnica justamente para isso, para eu ver profundamente. Numa mandala astrológica, onde eu vou olhar o que está acontecendo na área da vida daquela pessoa, ou o que está acontecendo naquele mês na vida daquela pessoa, onde ela precisa tomar mais cuidado, a gente consegue ver um pouquinho mais. Mas quando a pergunta é objetiva, eu quero saber o que o João sente por mim. Se você tirar uma carta, 2, 3, 5, 10, vai estar falando sobre o sentimento do João. Não vai estar falando sobre outra coisa, tá bom? Isso é muito importante vocês entenderem. Tem gente que fala negativo oferecendo algo. Exatamente, Ju, exatamente. Exatamente. Tem uma rival no seu caminho, tem isso, tem aquilo. Justamente para vender um trabalho. E às vezes não está falando isso na carta. Então a questão é, pode ter uma pessoa ali? Pode ter uma traição? Claro que pode, gente. Tanta coisa negativa pode estar acontecendo, mas você não pode fingir que viu uma coisa que você não viu só para vender um produto, entende? Nós que somos terapeutas, eu sei que tem outros terapeutas aqui, sei que tem a Carla, tô vendo a Naira aqui que também é terapeuta, normalmente a Fran tá aqui também que é terapeuta, não sei se ela tá hoje, mas normalmente ela também tá aqui. Então tem muita terapeuta que trabalha com baralho, muita terapeuta que trabalha com baralho, muita terapeuta que faz leitura de baralho, mas eu tenho certeza que os terapeutas não pesam a mão para vender a terapia. Ela só vai oferecer a terapia através do baralho se ela ver realmente que existe uma necessidade na vida daquela pessoa e, pior ainda, se ela tem competência para ajudar. Porque às vezes a terapia que eu ofereço não é o suficiente para você. Então a gente tem que saber pensar. E a gente não vai oferecer algo que o cliente não precise e nem vou passar uma mensagem ruim só para poder vender um trabalho, tá? Independente do trabalho. Pode ser terapia, pode ser trabalho espiritual, dependente do trabalho, tá? É antiético a gente fazer isso. Já ouvi que a minha vida financeira não andava por conta do meu ex-marido. Me separei e nada mudou. Putz. Mas aí, Bel, por conta dele, mas você investigou? Porque às vezes, vamos lá, eu não posso falar se essa pessoa te falou algo que é verdade ou não. Mas às vezes só se separar não é o suficiente. O que tem aí dentro que te prende a ele? Pode ser. Então eu investigaria mais com o baralho. Eu perguntaria mais. Tá, mas meu ex-marido, mas por quê?
Da onde vem? O que realmente prende? Entende? Quando a gente recebe uma resposta negativa dessa forma aí, sem uma orientação, a gente tem que investigar para entender melhor. A pessoa não pode sair pior do que entrou. Exatamente, Eduarda. A pessoa ela tem que sair melhor do que entrou, ou pelo menos orientada. Às vezes essa pessoa, ela não vai sair melhor, porque a vida dela tá do avesso, tá? Às vezes, gente, tá do avesso. Às vezes sai ali a montanha, a torre e a cruz. Você vai falar o que para essa pessoa? Ela tá mal, tá com um monte de problema, tá ali isolada, tá solitária, não tá sabendo lidar com os sentimentos dela. Eu vou falar o que para uma pessoa dessa? Que vai mudar, que as coisas vão ser um mar de rosa? Não vai. Mas o que que eu posso falar? Tem obstáculos? Tem, claro que tem. Mas ao invés de se sentir sozinha, ao invés de se isolar, pensa. Coloca a cabeça para pensar, a solução nunca está no problema. A solução sempre está fora do problema. Se eu tenho um problema com a justiça, não adianta eu ficar pensando no que fazer. O que eu faço para resolver esse problema? Eu estou com problema na justiça, estou com problema na justiça. Eu tenho que procurar um advogado. Então, ou seja, a solução está fora do problema. Então, olha para fora. Olha fora deste problema. Saia um pouquinho dessa torre, se permita sair daí para enxergar as coisas com maior amplitude. E esse peso que você está sentindo é por tudo que você está passando. Mas vai passar. Vai passar, nada é eterno. Então você percebe que eu disse para ela que tem um peso, eu disse que ela está sozinha, eu disse que tem um problema, mas ao mesmo tempo eu orientei. E aí eu tiraria ainda uma terceira carta. Tiraria uma terceira carta para poder orientar. Eu perguntaria o que ela pode fazer para melhorar. E tiraria uma carta, o que ela pode fazer para melhorar. E aí, ó, a âncora. Então se estabiliza. Volta para o seu centro. Você precisa se estabilizar. Você precisa se estruturar, voltar para o seu centro, para que você consiga enxergar melhor as soluções da sua vida. Então eu dei uma notícia negativa, trouxe uma possível solução, várias possíveis soluções dentro da carta, mas trouxe uma ainda fora da jogada para trazer uma possível solução para essa pessoa. Eu podia simplesmente falar assim, menina, que vida, hein? Cheia de problemas, solitária, isolada, com peso emocional, uns bloqueios que não sabe para onde vir. Olha, eu sou terapeuta, posso... Não. Mesmo que a mensagem seja ruim, eu tenho que trazer a melhor orientação dentro daquilo que ela me pediu. Dentro daquilo que ela me pediu. Não é só sair vomitando no cliente a informação que você está vendo. É saber passar essa informação de forma acolhedora. Foi por cartas anos atrás que estava confusa sobre o boy. Deu as cartas da morte. Eu, como consulente, percebi, mas a cartomante não falou. 3 dias depois, o boy morreu. Liguei para a cartomante para comunicar. É quando a gente sabe e a gente acaba vendo, ó, ok. Cautela nas falas e na entrega. Sempre, Naira, sempre. Comunicar. Ele me disse que viu, mas não foi autorizado a falar. Na verdade, Dani, ele viu e não é questão de autorizado, isso é ética, não é autorização. Agora, se a pessoa trabalha com a espiritualidade, intuído, ou intuído pela espiritualidade, ou com uma entidade, ok, pode até ser. Mas a gente não tem autorização por ética. Como que você ia se sentir? Olha, Dani, seu namorado vai morrer. Gente, não existe isso. Olha, eu tô vendo uma possível morte do seu namorado. Não tem lógica, não tem lógica. E pior, ele não podia nem orientar você a ir ao médico, por exemplo, entende? Ou a tomar cuidado. Por quê? Porque é a vida do outro. A gente não tem que mexer na vida do outro. Então eu posso até te falar, olha, seu relacionamento tá assim, tá assim, tá assim. Mas se eu vejo que essa pessoa vai acontecer alguma coisa com ela, ou tem a possibilidade de acontecer alguma coisa com ela, eu não posso te dar a responsabilidade de mudar o destino dessa pessoa. Essa responsabilidade é dela. É da pessoa, entende? É diferente se ele tivesse visto a sua morte. Porque ele poderia falar, olha, tem aí um risco de você passar por algumas turbulências, alguns acidentes, toma cuidado, né? De repente,
Se você sentir que não é para sair, não saia. Comece a confiar mais na sua intuição. Ele poderia ter te orientado para desviar essa possível morte. Mas para outro, não tem nem lógica ele tocar nesse assunto com você. Isso é falta de ética. Digo porque já aconteceu comigo. Antes de jogar o baralho, eu entrei em pânico e não era real. A pessoa insistiu para desfazer o trabalho. É isso aí. É isso aí. Não vejo a hora de aprender a ver essas coisas. Gente, a gente tem que aprender e aprender assim, com ética, com responsabilidade, para que a gente não faça nada que acabe atrapalhando a vida do outro. A gente tá aqui para ser luz na vida do outro. E isso eu trago com muita convicção. A gente não tá aqui para outra coisa a não ser luz na vida do outro. A gente recebeu a resposta, desconfiou. Pergunta para sua centelha divina. É isso, é isso. E assim, gente, cara, a gente tende a repetir a cartomante, né? Então a gente tende a ir sempre na mesma. E aí, se sempre, tipo, eu perguntei sobre o boy, a notícia é ruim. Eu perguntei sobre emprego, a notícia é ruim. Eu perguntei sobre a família, a notícia é ruim. E sempre tem uma oferta depois da notícia, desconfia, desconfia. Se não tem oferta, tudo bem, a pessoa não tem por que ficar te trazendo notícia ruim se não vai te ofertar nada depois. Mas se tá te oferecendo algo depois e sempre a oferta sempre é ruim, sempre, 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 olha, cuidado. A insistência dela por dias me deixou desconfiada. Fui ver e não tinha magia. É bem isso. Por quê? Porque é muito mais o jogo, normalmente, para essas pessoas, eles jogam um pouco mais barato para poder te vender algo muito mais caro depois, tá? Então tem que tomar cuidado. Prof, eu uso além das cartas. Eu posso usar além das cartas uma orientação. Também sou reikiano e hipnoterapeuta. Dar um exercício ou técnica de cocriação. Eduarda, poder você pode, tá? O que eu faço? Só que assim, eu não faço isso com todo mundo, tá? Mas algum cliente que eu veja que precisa de um cuidado imediato, que precisa mudar a energia, que precisa de um up, no mínimo, de uma luz no fim do túnel, e que só a minha orientação não vai funcionar, eu passo alguns exercícios, tá? Então, eu passo, olha, eu vou te passar alguns exercícios, se você quiser fazer, você faz, tá? Normalmente, eu não cobro por esses exercícios, se você me fala se você melhorou ou não, e se você quiser um tratamento mais profundo, você pode entrar em contato comigo, que a gente agenda uma consulta sem custo. Então, a primeira consulta com os meus clientes de terapia não tem custo. A gente fica meia hora ali conversando para eu entender realmente o que está acontecendo com ele e ver como eu posso ajudá-lo. Qual é a melhor forma de ajudá-lo, tá? Então, eu sempre marco uma consulta de meia hora para a gente conversar, eu entender, para depois trazer aí uma possível solução para esse cliente. Mas quando a pessoa está muito perdida, quando a pessoa está muito desorientada e precisa de uma ajuda rápida, quando eu vejo, por exemplo, que pode ser uma depressão muito profunda, que a coisa tá muito difícil, eu envio um gráfico radiestésico, às vezes, para que ela já comece a se sentir melhor, para pôr na casa, ou para tomar uma água energizada. Às vezes eu indico um Ho'oponopono, às vezes eu indico um exercício mesmo de presença, né, para que ela volte a se centrar na sua própria presença. Então eu faço isso, tá? Eu faço isso para algumas pessoas, só para quem eu vejo realmente necessidade, de forma gratuita, e me disponibilizo a fazer um primeiro atendimento para entender e ver se eu posso ajudar, tá? Mas só quando a situação é muito séria. Porque senão você fica dando, e aí você vai se sobrecarregar, tá? Então, às vezes, a gente vê essa necessidade, a gente pode fazer sim. É uma forma de ajudar e também uma forma de vender seu trabalho. Porque você enviou um reiki, você cuidou ali daquela pessoa naquele momento. Se isso fez bem para ela, a tendência dela vir e fechar uma terapia com você é muito maior. Ao falar sobre tudo, temos que ter responsabilidade ética porque estamos tocando a alma do outro. O objetivo é trazer solução com respeito. Exatamente, tá? Então,
O que que acontece? É como levar. Como levar. A gente não pode mentir, mas a gente não pode ser cruel. Então, a verdade é um ato de respeito e não de crueldade. Então, eu tenho que levar com muito respeito a verdade e nunca com crueldade, tá? Eu não posso fingir que eu não vi. Não adianta eu fingir que eu não vi. Então, ó, erros comuns, tá? Eu anotei aqui para não perder nenhum. Disfarçar. Então, eu vi, eu começo a disfarçar, enrolar. O cliente vai perceber, tá? E não vai se sentir confortável. Ah, pode ser que. Gente, não, não. Quando você começa com, olha, pode ser que o cliente já começa a se sentir incomodado, tá? Incomodado, então cuidado. Fazer muito rodeios e jogar coisa pro destino. Não, olha, joga pro destino que a coisa flui. Não, a gente tem que trazer, validando a dor, entendendo a dor desse cliente. Essa carta traz um alerta difícil. Então, deixa claro, o que eu vou te falar, às vezes não é fácil, é difícil. Mas você precisa entender para você saber como mudar. Não tô te dando uma sentença, tô te trazendo uma situação para você poder mudar essa situação, tá? Eu sei que não é fácil ouvir isso. Você pode falar, olha, eu sei que não é fácil ouvir isso. Mas se você continuar com esse desgaste no seu casamento, isso pode levar ao final do casamento. Então a gente vê ali, por exemplo, o rato, o rato, o coração e a foice. É um casamento desgastado e tá chegando na beira do corte, na beira do término. Então, se não mudar nada, se não for feito nada, vai terminar. Eu sei que não é fácil para você ouvir isso, mas se você não fizer nada, é a tendência. Então, façam alguma coisa. Busquem esse amor que existe aí. Existe esse amor, tá o coração ali. Mas vocês não olham mais para ele, vocês só olham para o desgaste. Então, tire um tempo de qualidade. Ouça o outro, conheça melhor o outro. Entende? E se você não souber o que falar, se a sua intuição não te ajudar naquele momento, ou se você tiver medo da sua intuição, que é o que a maioria das vezes acontece, tira uma carta. Olha, a torre pede para você entrar dentro de você. Olha onde está errando. Olha de verdade. Faça uma autorreflexão. Se a culpa é só do outro. Se a culpa é só do outro para esse relacionamento tá assim, ou se você tá se afastando, se você tá se isolando. E aí você traz uma outra carta, né, para poder fechar aí esse ciclo e trazer a resposta para o cliente. Mas vocês percebem que eu já comecei, olha, é difícil. Mas você precisa saber, porque se você não souber, como que você vai mudar? Se você não souber, o que eu vou fazer para mudar? Não sei. Então, se você tá aqui me procurando, porque você realmente quer saber. E eu não vou. E quando eu sei que pode sair uma pergunta difícil, quando eu vejo que a pergunta pode entregar uma resposta difícil, eu costumo avisar ou perguntar: Fulana, você tá pronta para receber essa resposta? Pergunto. Independente se a resposta for positiva ou negativa, você está pronta para a resposta? Tem certeza que você quer fazer essa pergunta? Eu já deixo claro antes de abrir o jogo, muitas vezes. E se a pessoa fala, não sei, eu tô esperando que seja positiva, então não joga. Se você está esperando que a resposta seja aquela, não jogue, porque pode ser outra. Sempre tem as duas opções. Então, não jogue. Eu sou muito clara com os meus clientes, tá? Então, quando eu vejo que a coisa pode passar por um lado muito difícil, eu falo. Tá ficando claro para vocês? Tá fazendo sentido? Enquanto vocês contam aqui para mim se tá fazendo sentido. Quem tá chegando aqui agora pela primeira vez, aproveita para me seguir. Todos os dias nós colocamos conteúdo novo aqui no Instagram para vocês sobre baralho cigano. Todas as nossas lives são salvas e enviadas para a rede vizinha, tá? Então, as nossas lives ficam salvas na rede vizinha e você pode assistir ou reassistir quantas vezes quiser, para que você tenha acesso ao material de apoio
para que cada live a gente traz, então toda live eu trago material de apoio. Esse material de apoio é disponibilizado nos grupos de WhatsApp. Então é importante se manter nos grupos. Se você ainda não está inscrito no evento No Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano, se inscreve, é gratuito, online, vai acontecer entre os dias 28 de julho e 3 de agosto. Quando você faz a inscrição, você é direcionado para um grupo de WhatsApp. E lá nesse grupo de WhatsApp é onde eu envio todo o material, tá bom? Rodrigo, o assunto da live é como passar as perguntas difíceis, como passar uma informação difícil para o seu cliente. E lá no YouTube, na outra rede, tá todas as lives disponíveis. Então, para que você retribua todo esse conteúdo gratuito que a gente está entregando aqui todos os dias, me segue lá, tá? Você seguindo, curtindo, compartilhando, comentando, faz muita diferença pra gente. Por quê? Porque a minha missão é levar o baralho cigano ao maior número de pessoas possíveis. É que as pessoas entendam que é uma ferramenta segura, tanto para trabalhar quanto para consultar. Que quando você encontra o profissional certo, a pessoa certa, a pessoa que está ali com ética, com dedicação, você pode confiar que as respostas são assertivas, que as respostas são verdadeiras. E é essa mensagem que eu quero levar para o mundo. Então, quando você curte, comenta, compartilha, segue, né? Você tá fazendo com que isso chegue a mais pessoas, com que esse conteúdo se espalhe cada vez mais, tá? Então, isso me ajuda muito. É uma forma aí de troca de retribuição. Gostaria de um conselho seu em particular. Dorva, tem que ver o que é, tá? Porque, gente, deixa eu falar uma coisa séria aqui, ó. Se não for sobre carta, tá tudo bem. Mas eu não vou tirar dúvida de carta no privado. Sabe por quê? Porque não é justo com os meus alunos. Os meus alunos pagaram para ter esse contato, onde a gente conversa, tira todas as dúvidas, e isso é exclusivo para eles, porque senão não seria nem justo. Não seria justo com eles que eu tirasse as dúvidas de todo mundo no privado, que eu tirasse as dúvidas de qual é a combinação dessa carta, ou qual é a técnica que eu devo usar. E isso é exclusivo para os meus alunos, tá? Eu respondo todas as dúvidas de vocês quando eu abro caixinha de pergunta. Vocês colocam as perguntas lá eu respondo as dúvidas dentro do que eu consigo responder ali no Stories, que é questão de 1 minuto. Agora, essas questões mais específicas no baralho é exclusividade dos alunos, até porque não seria justo, né? Eles entraram no curso, eles pagaram o curso e não seria justo, tá bom? Então, fez sentido para vocês? Para todo mundo? Ficou claro até agora? Conseguiram entender mais ou menos? Eu vou trazer aqui alguns exemplos que eu coloquei para que vocês percebam, tá? De forma clara. Por exemplo, a pessoa pede um conselho, sai a foice. Você pode falar para ela, o corte, a gente sabe que a foice está falando de corte, que o corte é necessário, que normalmente é um corte brusco, né? Que do nada corta, acontece. Então, e a foice está ali dizendo isso. Então, você vai falar o que, ó? Tá falando de um fim, tá falando de um corte, e vai doer, não tem como não doer. Mas pensa assim, ó, toda árvore, antes de dar fruto, normalmente ela é podada. Percebe como mudou a conotação? Eu tô falando que vai doer, eu tô falando que vai cortar, eu tô colocando que vai ter uma perca. Mas eu mostro que a gente perde o tempo todo. Que a árvore, ela precisa ser podada para dar mais fruto, para ser mais abundante. Então, a gente traz isso de forma clara para o nosso cliente e de forma aconchegante, né? E isso é só um conselho. Então, a pessoa pede um conselho, sai a foice, eu vou falar, olha, tem fins que vão ser necessários. Cortes vão ser necessários, vão acontecer. E podem doer. Mas faz parte do nosso crescimento. Faz parte do nosso crescimento. Então, ficar muitas vezes adiando esse corte, você tá adiando a dor, mas tá também adiando o seu crescimento. Então, a gente traz a informação, mas a gente traz essa informação de forma que traga ali um crescimento para essa pessoa. Não pode ser colheita no conselho?
Ô Ju, eu não vejo nunca foice como colheita no conselho. Sabe por quê? Porque se a foice chega num conselho, ela tá mandando você fazer uma limpeza. Ela vem com essa potência de limpa, tira da sua vida o que não te serve mais. Porque não tem como você colher sem limpar. Pensa num jardim. Se ele tiver cheia de mato, de erva daninha, ele vai matar suas flores. Você entende? Pensa numa árvore de um fruto. Se você não poda, ela vai crescer tanto, o fruto vai ficar tão alto que você não vai conseguir colher, que você não vai conseguir comer. Porque quando cai, se espatifa. Então, a foice, ela sempre está te pedindo um corte. Ela sempre está te pedindo uma ação. No conselho, não é que esse corte vai acontecer, né? Olha, vai acontecer. Você vai fazer. E pode doer, porque dói. Mas você precisa fazer. Porque se você não fizer essa limpeza, você não vai crescer. Se você não fizer essa limpeza, o seu jardim não vai florir, a sua colheita não vai ser próspera. Então, para colher, você precisa limpar, tá? Então, para mim, tá? Isso é para mim. Exceto salvo que se eu olhar e sentir muito forte a minha intuição falando, olha, é hora de colher. Você já trabalhou muito e agora é hora de colher. Então, vai colhendo. Mas isso, a minha intuição tem que estar assim, gritando na minha mente. É colheita, é colheita, é colheita. Pra mim, quando eu olho a foice num conselho, tá pedindo ação. Porque a foice, ela traz o corte, ela traz o trabalho, ela traz a ação, entende? E a gente, quando vai dar um conselho para um cliente, eu sempre busco trazer uma ação. Sabe por quê? Porque quando eu trago uma mensagem muito fofa, a pessoa tenta se acostumar a não fazer nada. Então, por exemplo, em perguntas de sim ou não, isso acontece muito. Vai voltar o meu relacionamento? Aí sai que sim, vai voltar. E aí a pessoa, pronto, vai voltar. Peraí, e você não vai fazer nada? Então o relacionamento tava, né? Não tava bom, tava desgastado, terminou. Tem a chance de volta e pronto. Não tem que fazer nada pra voltar pra dar certo? Então vai voltar pra mesma porcaria que tava. Porque é o que vai acontecer. Se eu volto um relacionamento e não faço nenhuma mudança, em menos de um mês, tá do mesmo estado, do mesmo jeito, outra separação. Então, eu vejo que como é que eu posso? Irresponsabilidade da minha parte falar pra uma pessoa assim, por exemplo, tá, Ju? Se você tivesse me perguntado isso, meu relacionamento vai voltar, eu tirasse um sim e não, e disse que sim, vai voltar, eu trago um conselho. Então, a outra carta é sempre o conselho. E aí, por exemplo, sai a âncora, vai estar falando que vai ter uma estabilidade. Ok, vai voltar, vai ter uma estabilidade, mas eu já olharia pra ela e falar assim, olha aqui, vai voltar. Mas, se você ficar parada, estagnada, esperando as coisas mudarem, pode terminar de novo. Então, se mexe. Se mexe. Um relacionamento não funciona se ninguém faz nada. Se a gente fica ali esperando cair do céu. As coisas não caem do céu. A gente precisa agir. A gente foi feito para manifestar. A gente foi criado para agir. Então, não fica parada, não. Se movimenta. Porque provavelmente essa estagnação foi o que terminou com o relacionamento. E se continuar estagnado, vai continuar terminando. Na linha na frente vai terminar de novo. Então eu sempre trago uma ação para o cliente. Sempre. Ah, eu vou conseguir um emprego? Vai. Aparece a chave? Vai. Mas aparece o cavaleiro. Mas vai procurar. Vai fazer currículo, vai distribuir, vai achar essa solução. A solução tá aí, você consegue. Mas, ó, movimenta, filha. Fica parada aí, não vai bater na porta e falar, ai, vim te dar um emprego. Entendeu? Ah, vou encontrar um amor da minha vida. Aí sai o sol. Vai encontrar o amor da sua vida. Mas vai lá fora brilhar. Brilhar dentro de casa não adianta. Tá esperando o quê? O entregador de pizza ou o entregador de gás? Se você comprar pizza toda semana, ainda quem sabe, né? Mas se você comprar pizza só a cada 3 meses, vai demorar esse amor. Então sai pra rua, vai brilhar lá fora. Então eu sempre trago um movimento, tá? Sempre. Porque, perdão, se a gente não traz um movimento pra essa pessoa fazer, ela acha que é milagre. Aí ela fala assim, ó, a cartomante falou que eu vou encontrar um amor, que não vai demorar, porque a carta é rápida. Mas eu não fiz nada pra isso. Eu nem abri a porta. Nem pus o focinho na rua. Vai encontrar o quê? Olha, a cartomante falou que eu vou ganhar na loteria. Mas não levantou, não foi jogar. Gente, a gente precisa trazer ação pro cliente.
O ser humano, já por si só, a gente quer coisa fácil. A gente quer coisa mastigadinha. Entende? E se a gente não fizer nada para ajudar esse cliente a se mover, ele vai continuar esperando você mastigar e dar na boca dele. Ele não é seu passarinho, ele é seu cliente. E ele tem que entender que a ação depende muito mais dele do que de você. Você tá lendo a energia. Então, poxa, tem emprego agora? Tem. Tem energia de emprego. Mas se você não fizer nada, o emprego não vai bater na sua porta. Pode bater? Até pode, mas é muito difícil. Entende? Então, a gente tem que mostrar para o cliente que ele precisa fazer esse movimento. Que ele não pode ficar parado, estagnado. Esses dias me trouxeram uma pergunta, eu não vou lembrar as cartas. Mas que a pergunta era, continuo na CLT? Mentira. Procuro um CLT ou continuo esperando para conseguir trabalhar online? E aí trouxe lá as informações, as cartas que eu não vou lembrar, e eu deixei muito claro, você vai ter que arrumar um CLT. Nesse momento, você vai precisar de dinheiro, então vai atrás desse CLT. Mas, se o seu sonho é continuar online, não se acomode aqui. Continue fazendo movimento, continue entrando nesse círculo, continue conhecendo pessoas desse círculo, continue movimentando, compre o que você precisa comprar para poder começar o seu trabalho, ou seja, faça um movimento aqui também. Porque se você só arrumar o CLT e parar de movimentar aqui, ó, você vai ficar aqui e vai ficar infeliz. Porque aqui você parou. Então é mostrar para o seu cliente, porque eu podia só responder o que ela perguntou. Vou para a CLT? Vai ter que ir, vai precisar. Mas vai para a CLT, mas não desiste do seu sonho. Não desiste do que você quer fazer. Então faça os dois. Movimente-se. Tá ficando claro para vocês? Principalmente essa parte do movimento. Então, gente, mesmo quando a resposta... Eu tava falando de respostas negativas, né? Mas eu acho que vocês entenderam as respostas negativas. Mas as respostas positivas, elas não podem ser pasmas. Elas não podem ser estacionadas. Elas têm que ser uma resposta de movimento. Por mais que a sua vida esteja um mar de rosas, se você não se movimentar, o universo vai fazer você se movimentar. O universo vai fazer você se movimentar. A gente não muda quando tá tudo lindo. A gente não muda quando está tudo lindo. A gente muda quando a gente está em dor. Por quê? Por que que eu vou sair da minha zona de conforto? A carta do lírio, né, gente? Tô aqui na paz, na tranquilidade. Então, eu evito conflitos. Evito problemas, porque eu não quero sair da minha pasmaceira. Né? Porque vira uma pasmaceira. E o universo está aqui para movimento. Ele quer movimento, ele quer evolução, ele quer que você se transforme a cada dia. Então, se a pessoa não se movimenta, ela está indo contra uma lei natural do universo. Que a gente precisa estar em movimento. A Terra está em movimento o tempo todo. Então, quando a gente não faz essa comunicação clara, a pessoa acha que vai cair do céu, tá? E mesmo, porque alguém pode falar assim, mas tem a lei da atração. Tem a lei da atração. Mas no mínimo, para você atrair, você tem que pensar claramente o que você quer. Ou seja, ter aquela foto na sua mente e sentir que aquilo já existe dentro de você. E isso já é um movimento. Porque para eu sentir que eu estou nesse lugar, dá um trabalho, não é fácil. É possível para todo mundo, mas não é fácil. Então, a gente precisa estar sempre em movimento. E esse movimento, a gente tem que passar para o nosso cliente. Para atrair, tem que se movimentar. Senão, é isso, gente. A gente tem que estar sempre no movimento. Fez sentido? Ficou claro? Gostaram? Corre, movimenta, coloca intenção e ação. Exatamente, Sila, exatamente. Boa noite. Habitualmente, quantas cartas você tira para uma pergunta? Pergunta objetiva, eu tiro 3 cartas. Nunca tiro mais que isso. Raramente uma quarta quando precisa. Orar sem ação não funciona. É isso, gente. É isso. É isso. A gente não adianta ficar esperando. Vou trazer um exercício para vocês, se vocês quiserem fazer. O que vocês podem fazer? Você pega uma carta negativa, faz uma pergunta que pode trazer uma resposta negativa. Dê essa resposta crua. Por exemplo, meu marido está me traindo. Saiu a cobra? Sim, está te traindo. Pronto, crua, tá?
e transforme essa resposta em algo que traga uma solução para o seu cliente. Por exemplo, meu marido está me traindo, existe uma energia de sedução no ar, porque a cobra está ali. Então existe essa possibilidade. Mas se isso está rondando o seu casamento, o que está acontecendo dentro dele que precisa mudar? E aí tire uma outra carta e dê o conselho. Isso é uma forma de você entender como você vai lidar com seus clientes lá na frente, lidando aí com as suas perguntas, escrevendo e trazendo, ouvindo você falar, entende? Escreve, leia e ouça se você ia gostar de ouvir aquilo. Não gostar, né? Lógico, você não vai gostar de coisas negativas, mas se aquilo ia ser aconchegante para o seu ouvido, se você ia se sentir acolhida, se você ia se sentir abraçada. Certo? Fez sentido? Quando perguntamos algo, mas nosso deck é diferenciado para cartas negativas. Como não? Exemplo, a cobra. Peraí, que eu não entendi. Deixa eu voltar aqui que eu não consegui ler inteiro. Peraí, vamos lá. Quando perguntamos algo, mas nosso deck é diferenciado, direcionado para cartas negativas, como não? Exemplo, a cobra. Dá certo isso? Jéssica, que eu faço? Para a técnica de sim ou não, eu tenho uma tabela. Que aquelas cartas dizem sim, outras dizem talvez e outras dizem não. E dentro daquela técnica, ela sempre vai dizer não. Então, a cobra no meu deck, dentro da técnica do sim ou não, ela representa não, independente da pergunta. Então, se a pergunta o fulano está me traindo e saiu a cobra na pergunta de sim ou não, é não. Então, saiu a cobra. Não, ele não está te traindo. E saiu a raposa. Mas existe alguém de olho nele. Você que não fica esperta, não. Você que não cuide direito desse boy, porque já tem alguém que tá rondando, tá? Ou saiu a casa. Não, ele não te trai e ele tem essa estrutura familiar. Ele não tem essa tendência à traição. Então, eu sempre tiro duas cartas. Uma responde sim, não ou talvez. E a segunda vai trazer um direcionamento. Nesse caso, sim, você pode direcionar o seu deck para a técnica que você vai usar. Eu não direciono o deck como assim, meu deck fala isso ou fala aquilo. Eu direciono o meu deck para a técnica. Por quê? Porque quando eu falo, olha, eu vou responder aqui pra Jéssica com sim ou não, ele já sabe que ele tem que me trazer duas cartas. Se eu falo pra ele, eu vou responder aqui pra Jéssica, a gente vai fazer uma mesa real. Ele já sabe que a gente vai usar as 36. Olha, eu vou responder aqui pra Jéssica, vou usar um bloco de 9. Então, o meu deck sabe, como eu sei, eu conheço a técnica, eu consigo impregnar essa energia aqui, tá? O que eu faço de vez em quando necessário? Uma questão que é familiar. Por exemplo, você me pergunta assim, ó, minha mãe e meu marido, a gente tá num conflito. A gente não tá conseguindo se entender. Aí eu pego a carta da mulher, do homem e do urso pra mãe, mas isso eu pego, porque pra mim o urso tem cara de mãe. Então pego essas 3 cartas, tiro do deck, escolho a técnica que eu vou usar, de 5, de 9, de 12, escolho a técnica, embaralho e tiro o restante. Por exemplo, eu tirei 3 cartas. Se eu for fazer um bloco de 9, eu preciso de mais 6. Então, embaralho, corto, tiro as 6. Junto aquelas 3 cartas, embaralho de novo e disponho na mesa para que eu consiga ver como que tá a posição deles. Mas isso é uma técnica um pouco mais avançada, mas também dá para fazer e direcionar. Mas isso não quer dizer que em outra técnica vai estar falando que a mãe é o urso, entende? Então, quando você entende a técnica, você direciona para a técnica o baralho e ele vai te responder com assertividade. Veja se ficou claro, porque eu acho que ficou confuso. Mas se não ficou claro, me pergunta. Me diga qual seria a diferença do tarô para o baralho na questão de sentimentos. Um é mais intenso do outro, mais pacífico, por exemplo. Na verdade, a diferença do tarô para o baralho cigano, a maior diferença são a quantidade de carta, né? O tarô, ele tem 78, gente, 78, se eu não me engano. Quem é taróloga? Sila, me corrija aqui se eu tô errada. Se eu não me engano, 78 cartas divididas em arcanos maiores e menores. Os arcanos maiores são cartas de extrema profundidade,
que vai falar de coisas muito profundas. E os arcanos menores trazem situações mais do dia a dia. Então, se a gente for fazer um jogo só com arcanos menores, ele vai se aproximar mais do baralho cigano, porque ele tem essa pegada mais rápida do dia a dia. Já com os arcanos maiores, ele vai trazer uma profundidade mais com uma conexão, vamos por assim, universal. Mas eu não sou especialista em tarô, na verdade eu não jogo tarô, eu só jogo baralho cigano. Eu ainda estou começando a aprender o tarô, porque eu sou apaixonada, acho lindo quem manuseia o tarô, tá? Mas assim, ambos são extremamente assertivos e vão te trazer respostas muito claras. O tarô talvez te traga aí uma visão mais profunda a longo prazo do que o baralho cigano, que o nosso jogo de baralho cigano normalmente ele não vai passar aí de um ano o jogo, tá? Justamente por conta que a nossa carta mais demorada leva um ano e pouco. E o tarô eu não sei te dizer, tá? Se leva mais que isso. Mas o tarô, ele traz uma profundidade diferente. Ele consegue te trazer aí informações mais psicológicas, mais... Como é que eu posso explicar? Quem é taróloga, me conta aqui se eu tô falando certo, para eu poder... Porque é difícil para mim falar do tarô, gente. Mas a maior diferença é essa, tá? Mas o tarô, ele tem uma pegada mais profunda, vamos pôr assim, em termos de resposta. Direcionando as cartas negativas para não isso, entendeu? Legal. Porque como nesse exemplo... Ufa, fechou. Entendido. Isso mesmo, entendi. Então tá bom. Muda conforme nosso direcionamento, sempre. Como se escolhe a técnica na hora da leitura? Eu só uso, gente, de verdade, 5 técnicas. Eu tenho uma técnica para o amor, que é o Templo de Afrodite. Eu tenho a técnica de 3 cartas que eu uso para perguntas objetivas. Eu faço a mandala astrológica normalmente no final do ano. Eu tenho uma técnica para assuntos financeiros, mas só quando a pessoa quer um direcionamento muito específico, que é mais para sonhos e projetos. E eu faço a mesa real, só, mais nada. Então, pergunta objetiva, sempre 3 cartas. E se a pessoa quer um Templo de Afrodite para o amor, eu faço o Templo de Afrodite. Vamos mesmo fazer a mesa real em breve? Vamos mesmo fazer a mesa real em breve. Bom, se você ganhou a mesa comigo, nós vamos fazer a mesa real em breve. E se você é minha aluna, a gente tem intensivão de mesa real em breve também. Se é essa a pergunta. Porque, gente, eu não consigo lembrar de todo mundo. Não pelo nome. Boa noite, boa noite. Ah, pra mim, Ursona, que quer o filho pra si, é isso aí. Não entendi. Neste seu exemplo, porque tira as 3 cartas. Eduarda, é porque eu quero ver como essas pessoas estão dispostas no jogo. Então, eu escolho a técnica e tiro essas 3 cartas, porque vai cair essas 3 cartas ali, né? Porque senão, pode não cair nenhuma das 3. E eu quero ver se eles estão se olhando, se eles estão próximos, se eles estão distantes. Mas aí eu tenho que escolher a técnica para isso, tá? Aí isso eu explico direitinho dentro do curso. Vai presentear nós novamente com uma carta? Vou! Ficou claro, sim. Isso, 78. 78, kkk. 78, aí, ó, 78, gente. Sim, mais autoconhecimento, vamos lá. Ó, tarô pra mim, terapêutico, autoconhecimento através das cartas. São 56 arcanos menores, perdão, e 22 arcanos... 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Profundo, porque tem mais detalhes. Autoconhecimento, espiritualidade, etc. Depende do deck de tarô, temos questões imensas. É isso aí, o tarô é muito profundo, exato. Ah, então eu não expliquei tão errado. Acho que o baralho cigano é mais direto. Sim, o baralho cigano é mais rápido, mais direto e mais rápido para aprender por conta de quantidade menor de carta, né? Nós só temos 36 cartas dentro do baralho. Pagarei sim a mesa real em breve. Foi uma afirmativa. Ah, entendi. Com certeza, daqui a pouco a gente tá junto. Eduarda, tira de escolher as cartas. Não tira de excluir. É isso, Jéssica. Eu acho que eu não entendi a pergunta dela.
Baralho cigano é bem mais direto, sim, mas o tarô traz mais detalhes. Tem técnicas para jogar com ambos. Legal. Vamos lá. Discordo. Do que você discorda? Me conta aqui para eu entender. Conta para mim do que você discorda. Para eu poder te auxiliar, porque eu não sei do que você tá discordando. Enquanto ela me conta do que ela discorda, quem ainda não está inscrito no evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, se inscreve, tá? Se inscreve no link da bio. Você se inscreve pelo link da bio e você entra num grupo de WhatsApp. É importante ficar no grupo para receber todo o material de apoio. E se quem não recebeu o link para responder a pesquisa, eu vou colocar no grupo no fim de semana. Então, todo domingo eu coloco o link lá para quem puder e quiser responder. E depois eu vou juntar um número grande de pessoas para poder enviar por e-mail um presente, tá bom? Que o tarô tenha mais detalhes. Ah, eu não tenho como te falar, porque não sei. E que o baralho cigano seja mais direto. Eu já acredito que seja mais direto, porque quando eu olho uma carta do tarô como um 3 de espadas, como ele não tem uma figura que me remeta como uns pássaros. Então eu acho que o baralho cigano é mais direto até pelas figuras, tá? Os arcanos maiores eu já vejo aí a forma arquetípica, mas para essa parte do baralho, do 3 de espadas, ás de coração, coisas, ás de copas, coisas assim, eu tenho mais dificuldade justamente porque eu não consigo ver de forma arquetípica, entende? Então eu vejo o baralho como mais direto por isso. Pode responder minha dúvida, por favor? Me fala qual é a sua dúvida de novo, eu, por gentileza. Me fala de novo, porque acho que passou muito rápido aqui, Tati. Vendo essa live e agora tá 19h19, é isso aí. Agora já tá 19h20 aqui. O tarô tem mais complexibilidade apenas. Pode ser, gente. Eu sou muito suspeita para falar de tarô porque eu não conheço, de verdade. Não é algo que eu me aprofundei em baralho cigano. Pretendo sim aprender tarô e entender esse mundo, tá? Porque o meu primeiro jogo de baralho, primeiro foi com baralho comum, né? Numa cartomante que me fez o jogo. E depois eu, durante muitos anos, me aconselhei com uma taróloga e sempre fui apaixonada pela forma que ela fazia a leitura. Então, uma hora eu quero parar para poder aprender o tarô também. Então, mas hoje eu não tenho como trazer essas informações porque eu estaria sendo negligente, tá? Porque eu realmente não tenho essa especialização e não estudo o tarô, então ainda não, mas eu chego lá. Tem muito mais detalhe, por exemplo, o tarô pode ter inclusive informações astrológicas que eu uso para leituras astrológicas. Tem planetas, letras hebraicas, tem muito mais informação. Exatamente, isso eu já percebi, tem muito mais informação. Tati, põe de novo a sua pergunta aqui para mim, por favor. Para mim, vai muito da interpretação de cada um. São oráculos distintos, é isso aí. Porém, o que faz sentido para um são as técnicas e a própria intuição junto à espiritualidade. Legal. As combinações. O seu entendimento é maravilhoso. Obrigada. Você vai gostar do tarô também, você consegue. Ah, com certeza, tenho certeza que eu vou amar. Nesse momento eu tô um pouquinho sem tempo, mas assim que eu conseguir finalizar o curso de radiestesia que eu tô gravando e entregar tudo que eu tenho que entregar, eu vou me dedicar ao tarô um pouquinho. Estou querendo adotar uma criança. Qual a carta que vai me responder? Todas as cartas vão te responder. Gente, todas as cartas respondem todas as perguntas. Então, você vai tirar e vai interpretar as cartas que tiraram. Não é uma carta específica. Olha, só essa carta vai falar se sim ou não. Todas as cartas vão te responder. Porque senão, ó... vou ter um filho só se a cegonha aparecer. Nem sempre. Às vezes vai aparecer o sol, às vezes vai aparecer a lua, às vezes vai aparecer que não, vai aparecer uma carta mais negativa. Então, assim, a gente tem que fazer a pergunta, tirar pra ver, tá? E aí, se a resposta for não, é entender por quê. Principalmente porque no seu caso é adoção. Não por quê. Tá faltando alguma coisa? O que eu preciso fazer para isso se tornar um sim?
quando tiramos uma ou mais cartas, sempre devemos colocar no deck para embaralhar de novo antes de tirar a próxima carta? Tati, eu faço assim, ó. Eu vou te responder uma pergunta, tá? Aí eu embaralho e eu tiro as 3 cartas, beleza. Respondi a sua pergunta, eu ponho de volta no deck, embaralho para responder a outra. Agora, eu respondi a sua pergunta. Então, a Tati tá me perguntando tal coisa. Tirei as 3 cartas, beleza. Fiz a sua resposta. Mas eu quero te trazer um conselho. Eu embaralho de novo só o que sobrou e tiro uma quarta carta. Ou eu somo as 3 e vejo a carta oculta. Aí depende. Mas de uma pergunta para outra, eu sempre junto as cartas de novo. Se eu for te dar mais um conselho, eu tiro uma outra carta depois de embaralhar para o baralho entender que é uma outra técnica. Então, por exemplo, ele sabe que eu vou responder uma pergunta objetiva, 3 cartas, ok, ele vai me dar as 3 cartas. Depois eu vou falar, olha, agora me traz um conselho. E aí ele vai me trazer mais uma carta, tá? Mas aí nesse caso eu não junto, eu só junto quando eu mudo a pergunta, tá? Quando eu vou para a próxima pergunta. Veja se ficou claro. As combinações de cartas deixam seu jogo de baralho muito mais profundo. Quando a gente se permite olhar qualquer carta, tá? E acredito que pro tarô também, com profundidade, a gente traz aí uma visão mais profunda mesmo. Tarô, como egípcios, carregam informações, anos de estudo. Acredito que sim mesmo, não faço ideia, gente, de verdade. Para consultas para nós mesmos, temos que fazer os cortes também. Obrigatório? Não, mas, gente, faça sempre, porque assim você pega o hábito e você vai treinando o seu baralho, impregnando ele com a sua energia, com o seu conhecimento, tá? É mesmo, gente, a leitura da Daiane é bem objetiva, gosto muito, obrigada. Entendi, obrigada. Juntar, quando muda a pergunta, aconselhamento, embaralha as que sobram. Eu sempre, quando vou mudar a pergunta, eu embaralho o que sobra. Quando eu vou só trazer um aconselhamento para aquela pergunta, vamos lá, falei errado. Se eu vou trazer um aconselhamento para a pergunta que eu já tirei, então eu já tô sem essas 3 cartas que já respondi. Então eu vou te dar agora um conselho. Eu embaralho o que sobrou. Se eu vou fazer uma outra pergunta, eu junto e embaralho tudo de novo e começo uma nova pergunta com seu nome completo, data de nascimento, tudo certinho. Certo? Fez sentido para vocês a live de hoje? Gostaram? É sempre muito bom estar aqui com vocês. E amanhã, deixa eu ver se eu anotei aqui. O que a gente vai falar amanhã? Eu sei que era algo que eu achei muito importante, mas não vai estar aqui. Mas, lembrei. Amanhã a gente vai falar sobre... Fugiu. Eu sei o que é, mas eu não quero falar do jeito que tá na minha cabeça. Pra vocês não terem tanto spoiler assim. Como é que eu posso falar sem falar? Louca, né? Peraí. Acho que depois de tirar 3 cartas, se eu quiser mais detalhes, eu tiro outras sem embaralhar. Eu embaralho, tá? Eu sempre embaralho. Por quê? Porque se eu falei pro baralho que a técnica é de 3 cartas, a 4ª carta não faz parte da técnica. E aí eu posso trazer um conselho errado. Mas isso é o meu ponto de vista. Cada dia aprendendo muito, que bom, gente. Bom, amanhã a gente vai falar da troca energética, tá? Da troca justa, da importância da troca energética. E como essa troca energética te protege, muitas vezes, de alguma energia aí, tá? Então, amanhã o assunto é muito importante e muito profundo. A gente vai falar de troca energética, tá? Da troca justa. Também não reembaralho, às vezes... Eu também não reembaralho, porque disponho em leque. Aí é diferente, né? Porque o seu tá em leque. Eu sempre corto, gente. Eu não ponho nunca em leque. Quem põe em leque, eu até entendo. Porque você pode falar, agora eu vou tirar uma carta conselho e aí puxar ali do leque. Mas se você não usa leque, eu aconselho a reembaralhar, tá? Como e quantas vezes devemos cortar o baralho? Tati, eu só corto uma no dia a dia, tá? Então, no dia a dia, eu corto uma. Na mesa real, eu corto em 3, tá? Mas se não é na mesa real, só corto em uma. Legal, a importância da troca. Isso, amanhã a importância da troca. Eu normalmente espero as cartas caírem, tá certo?
Se para você faz sentido, sim. Se não, não. Para mim, cai toda hora carta do meu baralho, porque eu sou muito desajeitada. Então, às vezes eu tô embaralhando, nem tô pensando em nada, a carta tá pulando, porque eu derrubo tudo. Então, pra mim, eu não uso. Mas se faz sentido pra você e dá certo, tá tudo bem e tá bola pra frente. Fez sentido o que eu disse? Fez sentido o que você disse. Vou tirar uma cartinha, gente, pra todo mundo. Quem quer? Uma cartinha pra vocês pensarem no dia de vocês amanhã. Vamos lá? Olha, como que vocês estão lidando com as turbulências de vocês? Como que vocês estão lidando com as nuvens que passam pela sua cabeça, que passam pelo seu coração? Como que vocês estão lidando? Vocês estão fazendo dessas nuvens realmente uma tempestade? Ou vocês estão olhando para essas nuvens e enxergando elas como oportunidade de crescimento e entendendo que elas vão embora e que o sol está atrás delas, sempre brilhando e trazendo luz e vida para você? Então, as nuvens, a gente pensa nelas sempre como muito negativo, mas a gente não percebe que na maioria das vezes somos nós que fazemos essa nuvem dentro da nossa mente. Somos nós que vemos uma tempestade muito maior do que um copo d'água. Então, como que você está olhando para as tempestades que você está enfrentando? De forma branda, tranquila, com a certeza que o sol está aqui e que ele volta a brilhar, ou você está fazendo disso uma grande tempestade? E olha, eu tenho certeza que alguém tá fazendo, que tem gente fazendo disso uma grande tempestade. Sabe por quê? Porque um monte de gente se assustou quando viu as nuvens. Imagina se saísse os ratos. A gente tem que entender que toda carta traz pra gente um crescimento, uma evolução e um conhecimento. As nuvens, ela pode até assustar. Quando a tempestade chega, ela faz muito barulho. Mas quando ela vai embora, a chuva que ela trouxe normalmente traz vida depois. E o sol sempre está aqui atrás, mesmo nas piores tempestades. E eu tenho certeza, porque a Naíra eu já sei que passou próximo disso, porque estava no sul na última vez que a tempestade real atingiu aquele estado. E eu tenho muitas alunas que estavam lá e elas estão aqui, fortes, determinadas, vivendo, curtindo esse sol. E eu tenho certeza que mesmo com toda aquela dor, elas enfrentaram essa tempestade e hoje elas estão brilhando novamente, entende? Elas esperaram o sol voltar. Às vezes demora um pouquinho mais, mas o sol sempre tá ali atrás, sempre, sempre, sempre. Então, quando você vê a tempestade chegando, respira e acredita nesse sol, porque esse sol é quem te traz a vida, esse sol é quem te traz o calor, esse sol é quem te traz essa potência. E às vezes a nuvem só vem para te mostrar que o sol existe. É muito fácil a gente se assustar diante da nuvem, mas quando você para olhar o sol, quando você para apreciar e para agradecer ao sol. Você precisa das nuvens para lembrar que o sol existe? Então, enquanto você precisar das nuvens para lembrar que o sol existe, ela vai aparecer na sua vida. Pensem nisso. Acho que eu me empolguei. Vamos lá, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Quem ainda não está inscrito, corre, se inscreve. Quem ainda não me segue, aproveita para me seguir aqui e na rede vizinha. Isso é uma maneira de retribuir o conteúdo que eu trago aqui sempre para vocês de forma gratuita, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Espero que hoje vocês tenham conseguido ver a nuvem de uma outra maneira, saindo ali só do significado base dela. Um beijo no coração. A gente se vê amanhã às 18h18.